senhores sempre falam que o perímetro irrigado está acabado, né? Ele está passando por dificuldade e para muita gente não tem quase produção lá dentro. E a gente vai fazer uma apresentação, dados colhidos em 2024, que isso não é bem a verdade que o pessoal fala, né? Existe uma diferença muito grande. Tem as dificuldades, sim, mas existe produção, existe pessoas lá dentro morando e a gente está na batalha para melhorar o perímetro irrigado. O perímetro irrigado, como todos sabem, ele é limoeiro e morada nova, né? Porque 40% do seu território é limoeiro e 60% morada nova. A desapropriação do perímetro irrigado foi em torno de 10 mil hectares, área implantada 3.737, área em operação 4.419 hectares, e a média dos lotes são 4 hectares 58. A gente fez um comparativo de 2012, 2022 e 2024. Arroz plantado em 2012, 2.476,96 hectares. Em 2022, isso já sem água, mas mesmo assim as pessoas ainda plantaram 273,8 hectares. Já agora em 2024, com um pouco de água que veio do Manabuiú, já houve uma plantação de arroz maior, já chegou a 734,90. Pastagem em 2012 era 1.809,51 hectares. Em 2022, isso baixou bastante, porque também não tinha água, 250,70. E agora, em 2024, 226,90. Feijão, em 2012, 140,95 hectares. Em 2022, 3,8. E agora, em 2024, 21,5 hectares. Pastagens perenes, em 2012, 24,3 hectares. Em 2022, 33,20. Agora, em 2024, 3 hectares. Totalizando, em 2012, 4.451 hectares. Isso estou falando nos 2 semestres. E em 2022, 561,5. E agora em 2024, 996,5. A média de produção de arroz agora em 2024, devido aos lotes estarem parados, chegou a uma média de 8. Teve pessoas que tirou até 11 mil quilos por hectare. Totalizando 5.879.200 kg de arroz. O valor agora chegou a uma média de 1,85, totalizando um valor bruto de 10.876.520 reais. A cultura de camarão, ela iniciou em 2017 com 6 hectares e 50. A gente faz a média de ciclo por ano. Fica um pouco difícil da gente fazer a realidade, mas a gente botou por baixo. Na maioria das pessoas fazem 3 ciclos, mas nós colocamos 1,8 ciclo por ano. Que em 2017
essas 6 hectares, né, ela chegou a 18,3 durante o ano. Já agora, em 2024, nós já temos 851 hectares. Aliás, desculpa aí, eu pulei aqui. 6,18, né? 0,5. Agora, em 2017, a produção geral foi vendida em média de R$26, para vocês verem o que é que aconteceu com o camarão. A média chegou a R$26 o quilo, totalizando em 2017 851.700. Agora em 2024, a área plantada 736,80. Quando você acrescenta ela em média de 3.000 quilos, né? 3.000 quilos por hectare ano, ciclo, e é bem mais dentro do perímetro irrigado, chega a gente a produzir 4 e pouco, mas a gente foi conservador, só colocou 3.000 quilos por hectare. Agora, em 2024, foi 736,80 hectares. E a produção geral de 2024, isso uma média de R$19 o quilo. Em 2026, vocês viram aí que estava em 26, né? E agora, a média baixou bastante e os custos aumentaram bastante também. Quem cria camarão sabe que em 2017... as pessoas produziam camarão com custo bem menor. Então, esse valor médio dos camarão em 2019 chegou no ano a 117.593.280 reais. 2024. Aí pode passar aí as fotos. Pode passar para a parte da pecuária. Essa apresentação vai ficar disponível aí para os vereadores, se quiserem. A pecuária. Rebanho em 2024 é 8.472. Bovino, 8.175. Caprinos, 9. Equinos, 67. Ovino, 221. A produção leiteira em 2024, 20.358 litros dias. Valor vendido, a média vendido, R$2,15. Valor bruto da produção, R$15.975.940,50. Pode passar para a conclusão. Área desapropriada, 10.000. Isso aqui eu já falei no início. Áreas irrigadas com cultura de arroz, capim, milho, feijão, camarão e outros. Coco e o camarão. Hoje nós temos no perímetro irrigado 736,8 hectares de camarão. Com a infraestrutura, são 221 hectares,04. Aqui em construção, 30 hectares, que quando a gente pegou em janeiro estava construindo. Uma área total ocupada com camarão, 987
2.242,84, totalizando as áreas plantadas de 1.260,24 hectares, ficando assim uma área propícia para a cultura do camarão em 3.212,95 hectares. O intuito dessa apresentação era informar para os políticos, para a comunidade em geral, que o perímetro irrigado funciona, tem suas dificuldades, e nós precisamos de ajuda de todos os políticos da Morada Nova e do Limoeiro, para nós enfrentarmos uma batalha muito grande agora nesses próximos anos. Como vocês são sabedores, o canal do Eixão passa por cima do nosso canal. A primeira etapa do canal do Eixão leva água até Fortaleza, Pecém. Ele tem uma capacidade de 11.000 litros cúbicos por segundo. E a ampliação dele agora vai ser o dobro. Ele vai passar a 22 litros por segundo. E o perímetro irrigado de Morada Nova ficou 10 anos sem água, e podendo vir alguma coisa do Castanhão, e não veio. Agora a gente pede o apoio de todos os políticos para essa batalha, para a gente ter direito na passagem da segunda etapa do Eixão dentro de Morada Nova, passando por cima do nosso canal. Esse é o intuito. Vimos pedir o apoio de todos os políticos, independente de partido, de lado, para que a gente possa conseguir, a gente ter direito e não passar mais 10 anos sem o perímetro irrigado produzir. Porque é muito triste você ver uma água passando por cima do perímetro e não poder ser usada. E nós, da diretoria, não vamos conseguir sozinhos. Mas não vamos conseguir sozinhos. Nós temos que ter o apoio das pessoas, principalmente dos políticos, né? Para que a gente possa conseguir, agora na segunda etapa, uma tomada d'água para o perímetro irrigado de Morada Nova, para nas épocas difíceis a gente poder produzir com a água do Castanhão. Pois não, senhorinha? Meu irmão, as coisas são difíceis para quem realmente quer trabalhar. O pequeno, tudo enfrenta dificuldade. Nós temos vereadores, Morada Nova, vereadores Limoeiro, nós temos nossos representantes da Assembleia, também temos nossos deputados, senadores, e eu creio que essa casa aqui vai ficar à sua disposição para que possamos aí entrar em contato com as nossas lideranças, os representantes, como o Denox e outros mais, para que a gente possa colaborar. Porque se tem água para Tabuleiro de Russa e tem água para Chapada do Apodi, por que não para os perímetros irrigados? Então, eu creio que essa casa aqui jamais vai se esconder de fazer qualquer ação para contribuir. O período que eu estou aqui, que é 120 dias, quero fazer de tudo para poder colaborar com a cooperativa. Obrigado. Porque foram 10 anos sem água. E nenhum perímetro aqui do vale deixou de produzir, só Morada Nova. Lá, nós temos 442 residências, com quase 4.000 famílias lá dentro. Imagine, senhores, um pai de família que sempre produziu através do lote, passar 10 anos sem produzir. E o não nós já temos. Nós precisamos agora ir atrás do sim, né? E pedimos a todos que nos ajude para que a gente possa conseguir um êxito de ter, pelo menos na época crítica, a possibilidade de vir alguma coisa de água do Castanhão para o perímetro irrigado de Morada Nova. Obrigado, Salles, pela parte aqui. Irei falar aqui, como você já mencionou, e para deixar bem claro aqui, a fala do Salles hoje é tratando sobre o perímetro.
irrigado. Morada Nova, Limoeiro, que fica no meio dos dois municípios, fazendo aí a divisa. Muito tempo, mais de 50 anos, a existência do perímetro irrigado, Salles, sem sombra de dúvida. E assim, eu principalmente que moro lá, sou de lá, sou da região, meus avós foram agricultores, a gente passa por situação. E mesmo com todas as dificuldades, nesses 10, 12 últimos anos, que o perímetro irrigado vem enfrentando a falta de água, mas a gente vê a vontade das pessoas que moram lá, dos netos, dos filhos, de permanecer com o perímetro irrigado ativo. E sem sombra de dúvida, isso passa muito pela Audipim. Acho que você já está no seu terceiro, quarto mandato à frente da Audipim e sempre vem travando batalhas, buscando soluções para que tentar amenizar a situação da falta d'água, a falta de comprometimento dos gestores maiores, do governo do estado, pela questão de liberação de água para o perímetro irrigado. A gente vê os outros perímetros irrigados, como você mencionou, recebendo água, não teve esse problema. E por muitas vezes, nesses 10 anos, sem sombra de dúvidas, muitas pessoas pensaram em abandonar o perímetro irrigado, pela angústia, pela situação difícil que vinha enfrentando, tendo que vender gados para não morrer de sede, teve vendendo os lotes, preços bem abaixo por conta da falta de água, mas Deus sempre tem uma alternativa para ajudar. Mas a gente não pode, claro que Ele é o Pai, é o maior, mas a gente tem que fazer com que as coisas aqui na terra sejam acontecidas pelos homens. E chegou essa nova era dentro do perímetro irrigado, que foi a produção de camarão, que mudou um pouco a realidade desses 10 últimos anos. Uma situação de produção que tem uma situação de água não tão precisamente igual o arroz, que todo mundo plantava, precisava de arroz, e em alguns lotes não tinha, mas o camarão mudou um pouco a realidade. Mas mesmo assim a gente ainda sofre. E a gente viu agora, foi liberado um pouco de água no canal, e a gente viu que aumentou aqui a área de arroz plantada, né, que você trouxe aqui nos números aqui. E a gente, sem sombra de dúvida, eu como presidente dessa casa, os colegas vereadores, por mais que não moram no perímetro irrigado, mas sabem da situação difícil que todos os moradores do perímetro irrigado enfrentam, como também os colegas vereadores de Morada Nova, como toda outra classe política, como a prefeita Dilmara, a prefeita Nayara, eu acho que a gente, Salles, deixou aqui a alternativa, temos que mobilizar o perímetro irrigado em si, todos os produtores, todos os moradores, as duas câmaras municipais, as duas prefeitas, os deputados que estão votados na região, e a gente mobilizar uma reunião para que a gente possa reivindicar, mostrar a força do perímetro irrigado, que o perímetro irrigado não pode mais ser abandonado pelo governo do estado, que a gente precisa passar pelo menos um mínimo de água por dentro do perímetro irrigado. E é isso, sem sombra de dúvida, você pode contar com o apoio aqui desta casa, sem sombra de dúvida estaremos aqui para ajudar e fortalecer cada vez mais o perímetro irrigado, juntamente com você e com a Audipim. Pode ter certeza disso. Vereador Flávio. Salles, bom dia a todos. Uma observação que eu vejo na região do perímetro, inclusive, acho que foi no meu primeiro e no segundo mandato, até relatei sobre isso, é algo que precisa ser visto com atenção em relação àquele não é um abrigo, o canal, né? Há quantos anos ali não é feito uma manutenção? O dique, né? O dique, e já tivemos muitas enchentes, que inclusive o setor 5 é o mais afetado, e preocupa porque hoje a quantidade de viveiro que tem, né? E assim, eu acho que é uma das pautas importantes que a Audipim, junto com os dois municípios, possa fazer ali um reparo, uma manutenção, porque se nós pegarmos um inverno pesado, é preocupante a situação de uma enchente, principalmente no setor 5, né? Devido à quantidade de viveiro de camarão.
Então, eu acho que é um dos assuntos que precisa ser visto para que tente evitar até uma tragédia, né? Então, é uma fala que a gente deixa aqui, que acredito que isso aí vai ser revisto e poder prevenir antes que aconteça. Porque hoje, né, faz muitos anos que nós não temos uma enchente, mas é claro que o inverno é algo previsório, né, previsto. Então, pode ser que qualquer ano aí a gente tenha um inverno, e aí, para evitar, é melhor que, né, tentar ver essa questão o mais rápido possível. Mas parabéns por vir a essa casa e fazer esses esclarecimentos. Tenho certeza que a região dos setores fica feliz em ouvir essa sua fala. Vereadora Elisete. Bom dia à mesa diretora, na pessoa do seu presidente Michael, nobres colegas, o que nos assiste aqui presente, o qual eu cumprimento na pessoa do senhor Barroso, esse amigo, né, de décadas, que eu tenho muito apreço e muito carinho, e público que nos assiste pelas plataformas sociais. Primeiramente, eu quero parabenizar o coordenador Salles por trazer essas informações para a Casa Legislativa e levar ao conhecimento de todos, principalmente população de Limoeiro do Norte e de Morada Nova. Eu gostaria de fazer duas perguntas, se o senhor puder responder. Qual o número de habitantes hoje, né, desses setores, desse perímetro irrigado, e o que é considerada a cultura perene da região? E, enquanto vereadora, pode contar com o meu apoio, estou à disposição para ajudá-los nessa luta, né, nessa carência que vocês estão aí apresentando. Parabéns mais uma vez e obrigado. Salles, quer responder logo? Tem outro vereador inscrito para falar. Ou ele fala logo, você... Se você puder responder os dois aqui. Pronto, tranquilo. Aí depois em seguida era o Júnior. Flávia, a gente também, igual a todos, está preocupado com o DIC também, né? Para você ter ideia, a última vez que foi feita alguma coisa no DIC foi em 2006, né? Foi em 2006 que a gente conseguiu um recurso. Na época era o Genesiano de presidente, eu de vice. A gente conseguiu um recurso, mas foi pequeno, só deu mais para essa parte de carro. Isso. Praticamente, né? Próximo ano faz 20 anos, né? E a gente está preocupado, né? A gente já comunicou o Denox, e o Denox conseguiu uma empresa para fazer um projeto do DIC. Eles já vieram, estão fazendo os levantamentos, passaram uns dias já, há uns 10 dias atrás, para a gente, dando o projeto em mão, para a gente tentar, com as autoridades, algum recurso, né? Então, a gente, eu já estou no 5º mandato, né, de presidente, e sempre a gente tem essa preocupação. Eu tive 4 mandatos consecutivos, passei 4 fora, quer dizer, quando eu voltei, tudo que a gente estava caminhando, já tinha esquecido tudo, mas a gente está começando novamente, né? Está começando novamente, fazendo esse levantamento, e eu acredito que logo a gente vai ter esse levantamento na mão e a gente pode passar para todos, para que nos ajude, né? E culturas perenes, respondendo ali a vereadora Elisete, culturas perenes banana, capim, aquelas que não é permanente, né? Elas ficam um tempo e a questão foi feito um levantamento agora há poucos dias. Deixa eu só abrir aqui meu celular. Da população do perímetro. A gente fez esse levantamento com todas as agentes de saúde, que é quem mais tem a realidade, né? Que quando sai
sai um dia, uma pessoa sai do perímetro, ela já dá baixa. No outro dia, se entrar, ela já... Então, foi feito com todas as agentes de saúde, há poucos dias. E vou passar para vocês. Para vocês terem ideia, quando iniciou o perímetro irrigado, a população do perímetro era 11 mil pessoas. Quando iniciou o perímetro. Por quê? Porque cada pessoas que tinha dentro do perímetro, cada colono chamava na época, né? Cada um vinha com 7, 8, 10, 12, 15 filhos, né? Aí hoje as pessoas não têm mais essa quantidade de filhos, né? Lá no NH3, a quarta série tinha 2 salas de aula. Agora eu vou usar o termo que a gente usava na época, né? Lotada, tupetada, né? E hoje junta os setores, alguns setores para poder dar uma sala, né? Então, dentro do perímetro irrigado, isso distribuído em 12 núcleos habitacionais que tem dentro do perímetro irrigado, é 1.412 residências. E a população hoje, agora há poucos dias que foi levantada, 3.868 pessoas morando dentro do perímetro irrigado, morada nova. E 68. Quer dizer, de 11 mil ela vem caindo. Por quê? Porque quando a maioria de um filho produtor, quando ele sai, ele não vai só. Sempre ele casa com a filha de um produtor e sai junto, né? Vai morar fora, vai procurar fora. Então diminuiu bastante. As famílias tinham 12, meu pai era 8, né? Tinha um vizinho da gente que era 9. O outro vizinho do outro lado era 12, né? Vereador Heraldo Júnior. Obrigado, presidente. Bom dia, Salles. Bom dia a todos. Salles, eu quero só parabenizar o DIPIM, que apesar de todas as dificuldades que se enfrenta hoje, vocês estão se reinventando, buscando, né, se adaptar às dificuldades. Isso é muito importante. Pelos números ali, a gente pôde acompanhar que há menos de 10 anos atrás, né, 2017, era uma realidade e hoje totalmente diferente, outra realidade, tentando sobreviver. A gente sabe que o período chuvoso nas zonas rurais é o que faz realmente a produção acontecer, e sem água nós não vamos para canto nenhum. A produção ela nem se inicia, muito menos você consegue ali colher alguma coisa proveitosa. Ontem eu participei de um evento sobre cooperativismo lá em Fortaleza, lá no Sesc Caucaia. E tem muita relação porque são cooperativas da agricultura familiar. E eu acredito que pela produção que a UDIPIM, né, historicamente tem feito, faz parte do fortalecimento da agricultura familiar. E foi mencionado que existe uma força-tarefa para cobrar do governo do Estado, Jorge, a carência de política pública voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, como, por exemplo, essa questão do canal, da abertura, né, do canal para fortalecer as famílias. Foi inclusive mencionado que há uma política muito forte do governo do Estado voltada à FETRAES e ao MST, mas voltada à agricultura familiar, com fortalecimento das cooperativas, das associações, realmente não existe ou não tem ainda a contento. E isso é importante que as pessoas discutam e tomem conhecimento, porque só com política pública, abertura de crédito para essas pessoas, que a gente pode fortalecer aí diante da carência que é o quadro chuvoso do nosso estado. A gente sabe que se fala muito na seca verde, né, pela dificuldade que é
aí essa questão da água. Mas, de toda forma, eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns à Audipim, a todos que fazem a associação, e dizer que estamos à disposição. O que a gente puder bater na porta de quem quer que seja, discutir, demandar, nós estamos à disposição, meu irmão. Parabéns. Antes de passar aqui próximo vereador, eu gostaria de pedir ao plenário a prorrogação por mais 15 minutos. Ok, obrigado. Vereador Cabo Rubens. Bom dia, Salles. Eu falo agora nem como vereador, mas como filho de tratorista, Filho do perímetro, né? neto de colono, né? Eu que nasci ali no setor 4, morei no setor 3, morei no CH2 e pude alcançar na sua totalidade a ideia do projeto irrigado, né? Era meu avô plantando feijão, meu tio plantando arroz, os canais tudo cheio d'água, a gente tomando banho nos canais, e já tem alguns anos que a realidade é outra, né? Mas eu quero me colocar à disposição, Salles. Semana passada a gente recebeu aqui na nossa cidade a deputada federal Fernanda Pessoa, e acompanhada dela estava o diretor administrativo do DENOX, e ele, né, deixou o seu gabinete à nossa disposição para levar as demandas, não só do nosso município, mas da nossa região. Então, o que você achar pertinente a gente levar ao DENOX para ver se a gente consegue diminuir as condições que hoje são impostas aos irrigantes, a gente está aqui para ajudar. Rubinho, nós precisamos sim. Nós estamos até com um plano de trabalho com problema lá no DENOX, porque a administração anterior ela teve problemas não com prestação de conta, mas com o andamento, a condução e isso está gerando um problema lá no DENOX. Inclusive, amanhã eu vou ter uma reunião lá com o diretor para tentar destravar isso aí. Com o Alex, o diretor da DP, que é quem trata dos perímetros, né? Quem é a diretoria de produção. E isso tá porque eles colocam muito o que passou. Eu sempre digo para eles, eu não posso responder por 4 anos, que eu não estive lá. Eu posso responder por 8 que passei, né? E mais 2 que estou passando agora. Isso aí sim, mas aonde eu não estava, eu não posso responder, eu não posso ter, né? A Audipim, de 2012 a 2020, era referência no DENOX para todos os perímetros, né? Quem quisesse aprovar um plano de trabalho, tinha que fazer igual o da Audipim. Senão, não. A nossa gerente foi fazer plano de trabalho para quase todos os perímetros, porque eles adotaram a Audipim como espelho. E hoje a Audipim é um pato feio, né? Né? Eu não posso responder por uma administração de 4 anos atrás. Não posso responder. Vereador Zé Neto. Bom dia a todos, bom dia, Salles. Salles, passando aqui também para deixar nosso mandato à disposição também para poder colaborar. Sei da preocupação, sei do trabalho que realmente não é fácil. Tenho conversado, sempre que eu vou ao DENOX, tenho conversado muito com o Joaci. Também ele passa sempre, quando nós estamos tratando de alguns assuntos do nosso município, da região, ele sempre fala na Audipim e reconhece o trabalho e o esforço e o empenho da Audipim. Também entendo a preocupação do senhor nessa cobrança que o senhor está recebendo de gestões passadas, que realmente não tem como responder, mas isso é para se tratar com vocês da Audipim, da associação, e mais uma vez, fico aqui à disposição no que precisar, também nós pudermos colaborar, pode ter certeza, até porque vocês têm ali dentro do setor um grande representante que é o Michael, e ele também não tem essa ciumeira de chegar
no coletivo e poder resolver a situação. Mostrou que já resolveu várias situações relevantes aos setores, e eu tenho certeza que não será diferente. Ele irá sim abraçar essa causa junto com essa casa e também com a Casa Legislativa de Morada Nova, que também ele tem uma acessibilidade, um acesso livre. Então, vamos somar força, eu tenho certeza que irá ser conseguido esse êxito. Salles, não tendo mais nenhum vereador inscrito, deixo você à vontade para suas considerações. Fique à vontade. Como o Rubinho falou, o perímetro irrigado de Morada Nova, ele sempre se reinventou. Ele iniciou com feijão, milho, né? E quando não dava mais para produzir, ele foi para o arroz. E agora está indo para o camarão. E o melhor agora, que quem está produzindo não é mais o pessoal que está vindo de fora. Os próprios donos do lote, os familiares. Nós temos exemplo aí de um lote ter 4 famílias, 4 filhos produzindo e sobrevivendo melhor do que o que sobrevivia antes, né? Aí o perímetro irrigado tem essa característica de se reinventar. Durante os tempos ele sempre mudou, ele sempre foi a mudança. E o Joaci, eu até esqueci de falar, é quem está colaborando para o projeto do DIC. Ele que está mandando fazer, que está ajudando a gente a fazer isso aí. O Joaci é um defensor do perímetro, é um amigo, sempre onde ele está, ele defende o perímetro. Então, eu espero contar com o apoio de todos nessa luta, né? Porque, como o Rubinho falou, às vezes a pessoa não é do perímetro, mas tem vínculo lá dentro do perímetro, né? Tem vínculo de amizade, tem vínculo familiar. E só que nós temos 2 vereadores que praticamente nasceram dentro do perímetro, né? Então, meu muito obrigado. Joaci, com licença, só mais uma pergunta. Joaci, Salles, desculpa aí, Salles, o que é que você queria mesmo que o vereador pudesse levantar a voz para unir ao Salles e a todo o perímetro? Uma comissão, todos os vereadores no encontro, ou uma comissão de cada Câmara, para que a gente possa reforçar esse seu pedido que é tão importante. Nós sabemos que todos se preocupam, mas às vezes nas horas que realmente mais precisa, se encontra um pouco afastado. Então, para se aproximar mais, para que a gente possa se engajar mais na luta, que nós temos aqui muitos conhecedores, nós temos advogados, nós temos quase juízes aqui já aqui na Casa Legislativa, né? Nós temos pessoas aqui de grande conhecimento que podem também levar grandes projetos e ampliar juntamente para que seja decidido, porque não só o perímetro, como nós temos aqui Gangorra, Malhada, Faceira, Aningas, que o Riacho Seco é aproveitada a água até chegar praticamente no distrito de Russas, né? Ali em Flores. Então, eu espero que não fique só aqui nessa conversa, que a gente possa, nesse período agora, se engajar cada vez mais, fazer a comissão aqui para a gente poder chegar ao governo do Estado, governo federal, a quem realmente precisamos dar um encontro desse encontro aqui que você veio hoje até aqui, para se tornar realidade e que o sonho dos nossos irrigantes seja realmente aplaudido, né? Porque nós sabemos que nós estamos com dificuldade há muitos anos, que tem essa mesma reclamação. Parabéns aqui também ao nosso Michael, que conseguiu a água para beber. Mas nós precisamos da água para cultivar o que nós realmente precisamos, que é alimentação. Então, parabéns mais uma vez. Espero que esse encontro aqui, essa demanda que você trouxe, seja realmente aplaudida no futuro pelo trabalho iniciado por você e por todas aquelas pessoas que lutam para que esse objetivo chegue realmente a ser conquistado. Meus parabéns. Essa luta para conseguir água, a gente precisa... Eu costumo dizer o seguinte, dentro do perímetro irrigado tem 3.000 hectares precisando de água. Para vocês terem uma ideia, a Itaueira, que é justo o pleito dela, estão fazendo uma linha de transmissão de energia elétrica lá no São João do Aruaru, para a Itaueira se localizasse lá para plantar 200 e poucos hectares, 400, nós temos aí 3.000, né? E ninguém está se preocupando, né? Ninguém está se preocupando com isso. Nós temos 3.000 com pequenos produtores, não é um produtor só, é com pequenos,
né? E falta de água. Então, eu acredito que a mobilização da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, eu acredito que na Secretaria de Recursos Hídricos começa já, né, Michael? Para que a gente possa engajar todo mundo junto e partir para o cavalo não passar selado mais uma vez, que uma vez já passou. Já passou, o sifão está bonitinho lá em cima e não pode tirar nem 1 litro de água. Ele passa por cima do nosso canal. E lá vem de novo, lá vem já, ele vai passar novamente. Então nós não temos muito tempo a perder, não. Nós temos que... O não nós já temos. Vamos ver se a gente consegue o sim, né? E nosso muito obrigado, em nome do Perímetro Irrigado, ao Michael e a todos os vereadores. Muito obrigado.